No vídeo anterior, aprendemos a respeito de quais são os sacramentos da Igreja Católica: batismo, crisma, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. No vídeo de hoje, estudaremos a respeito do sacramento do batismo. Eu sou Lucas Navar e, através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia, faremos o estudo do Catecismo da Igreja Católica para, assim, mais firmemente vivermos a vida cristã e buscarmos uma vida mais próxima de Deus, nosso Senhor, Criador e Salvador. Antes de darmos início a esta leitura e estudo do Catecismo, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos então dar início à leitura e estudo do Catecismo sobre o sacramento do batismo. Capítulo 2 do batismo: Natureza e efeitos do batismo. O que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, pela qual se apaga o pecado original e, se houver, também o atual, perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristãos, torna-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, e nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Ou seja, o batismo de fato é o primeiro dos sacramentos. É o primeiro de sacramento por natureza. É o primeiro sacramento por natureza própria. Veja, o batismo é quem imprime em nós o caráter cristão. É de fato através do batismo que somos considerados cristãos. Somos tornados então filhos adotivos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, através do batismo. Então veja, é através do batismo que o pecado original é apagado. O pecado de Adão, o pecado original, através do batismo. E se porventura também houver pecado atual, esse pecado também será perdoado. Veja, por que o catecismo coloca aqui também o atual? Porque, porventura, alguém que já é adulto, né, que já passou da idade do entendimento, não é mais uma criança, essa pessoa também já tem pecados, já porventura tem pecados. Então, se também tem pecado e ainda não foi batizado, também o pecado original e o pecado atual será perdoado. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça de quem é batizado, em tal quantidade que escorra. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, a respeito do ministro do batismo. A quem compete administrar o batismo? Compete aos bispos e aos párocos administrar o batismo, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode administrá-lo, seja homem ou mulher, até mesmo um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Veja, isso é muito interessante. Qualquer pessoa pode ser um ministro do batismo, pode administrar o batismo. Claro, compete aos bispos e aos párocos. É papel do bispo e dos párocos, dos padres, das paróquias, administrar o batismo. Mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode administrar o batismo. Ou seja, digamos que
Uma pessoa está em vias de morrer. Um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo mais extremo possível. Está ali em risco de morte. E esta pessoa se arrepende de seus pecados, etc e tal. E porventura não tem nenhum padre, não tem nenhum bispo próximo a ele. Mas tem um infiel ou um herege. Contanto que esta pessoa que administre o batismo realize o rito com a matéria necessária, ou seja, uma água pura, né? Água natural. E com a mesma intenção e fazendo da mesma forma, com a mesma forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo então terá sua eficácia, será eficaz, conquanto essa pessoa tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Isso é profundo, extremamente difícil, né? Imagina um infiel. Como um infiel teria a mesma intenção do que faz a igreja? É interessante. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e muitos forem os presentes, quem deverá administrar o batismo? Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e muitos forem os presentes, deverá batizá-la o sacerdote se houver, na falta de um eclesiástico de ordem inferior, e na falta deste, o leigo homem, de preferência a mulher, se a maior perícia da mulher ou a decência não exigirem o contrário. O que o catecismo está falando? É o que eu acabei de falar. Se for necessário batizar uma pessoa que está em perigo de morte e não houver presente, primeiro, deve haver presente, né? A primeira pessoa a ser procurada é um sacerdote. Não tendo um sacerdote, alguém parte da igreja, um eclesiástico de ordem inferior, um diácono, etc. Não havendo, aí busca-se um homem, preferencialmente a uma mulher. Ou seja, primeiro se busca um homem para depois recorrer à figura feminina. Caso uma mulher tenha maior perícia em fazê-lo, ou a decência não exigirem o contrário. Certo? Qual a intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar, ou seja, de fato, lavar a pessoa daquele pecado original. Do pecado daquele não, né? Do pecado original. Rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. Como se administra o batismo? Administra-se o batismo derramando um pouco de água sobre a cabeça do batizado. E se não for possível sobre a cabeça, sobre alguma outra parte principal do corpo. E ao mesmo tempo dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se um derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se um derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. Quando se está em dúvida quanto a pessoa estar ou não morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando se está em dúvida quando a pessoa está ou não morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo: Se tu estás vivo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se há dúvida daquela pessoa alvo do batismo estar ou não morta, você pode pensar: poxa, será que isso é um absurdo? Não, pode de fato haver uma situação em que não se tem certeza se aquela pessoa está ou não morta. Uma doença, por exemplo, enfim. Pode ser feito o batismo, contanto que, sob a condição de, antes de falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga-se, se tu estás vivo. Coloque o condicional, se tu estás vivo. Quando devem ser levadas as crianças à igreja para serem batizadas? As crianças devem ser levadas quanto antes à igreja para serem batizadas. Ou seja, o quanto antes for possível, já se deve levar a criança para o batismo, porque a gente deve entender a importância de sermos lavados do pecado original.
Por que se deve ter tanta solicitude para que as crianças recebam o batismo? Deve-se ter suma solicitude para fazer batizar as crianças, porque elas, por sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morte e não podem se salvar sem o batismo. Pecam, portanto, os pais e as mães que, por negligência, deixam morrer seus filhos sem batismo ou que o adiam? Sim, os pais e as mães que, por negligência, deixam morrer os filhos sem batismo, pecam gravemente, porque privam seus filhos da vida eterna, e pecam gravemente ainda, adiando por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer sem o ter recebido. Então, isso coloca sobre nós, eu digo, eu que sou pai, por exemplo, uma responsabilidade muito grande. Se não batizarmos nossos filhos o quanto antes, a igreja entende que, por este motivo, a criança não terá acesso à vida eterna. Exatamente porque herdamos de Adão seu pecado próprio, que em nós se tornou um pecado original. Quando quem se batiza já é adulto, quais disposições deve ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor ao menos imperfeita dos pecados mortais que tivesse cometido. Vou ler de novo. Quando quem se batiza já é adulto, quais disposições deve ter? O adulto deve se batiza, que se batiza deve ter, além da fé, ou seja, além de acreditar em Deus, a dor ao menos imperfeita dos pecados mortais que tivesse cometido. Então, esse adulto deve reconhecer seus pecados e reconhecer-se carente de Deus. Peço desculpas. Se um adulto que se batizasse em pecado mortal sem essa dor, o que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem essa dor, sem reconhecer seus pecados e reconhecer sua dependência, sua carência de Deus, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante, e estes efeitos permaneceriam suspensos até que fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Então veja, um adulto que se batisma tem por necessidade obrigatória reconhecer os seus pecados. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. O batismo é necessário para salvar-se? O batismo é absolutamente necessário para salvar-se, tendo o Senhor dito expressamente, isto em João, capítulo 3, versículo 5, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. É possível suprir de algum modo a falta do batismo? A falta do sacramento do batismo pode ser suprida pelo martírio, que é chamado batismo de sangue, ou por um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, acompanhado do desejo, pelo menos implícito, do batismo. E este se chama batismo de desejo, ou seja, ainda que uma pessoa não tenha se batizado, sido batizada, esta pessoa ainda pode ser salva. Como? Primeiro exemplo aqui que o catecismo nos traz é caso essa pessoa seja martirizada. Um exemplo, uma pessoa se converte, um islâmico, vou dar um exemplo aqui, tá? Um islâmico se converte e aí ele, antes de ter a oportunidade de ser batizado, ele é torturado por pessoal daquela comunidade e morto. Aqui o catecismo nos mostra que esta pessoa teve a intenção de se tornar cristão de fato, mas não teve a oportunidade do batismo pelas águas, então ele teve um batismo de sangue. Segundo exemplo, ou por um ato de amor perfeito a Deus. Ou seja, um ato de amor perfeito a Deus seria, eu vou supor aqui que eu ainda não cheguei na parte do amor perfeito, não que seria um amor perfeito, mas vamos ao entendimento imperfeito meu.
é de fato demonstrar um amor perfeito a Deus, é entregar-se em amor a Deus, que seria um exemplo de martírio, por exemplo. E aqui o catecismo nos mostra também a contrição, ou seja, arrepender-se profundamente de seus pecados, arrepender-se perfeitamente de seus pecados, a contrição perfeita, né? Ou de contrição acompanhar o desejo de pelo menos implícito do batismo. Ou seja, de fato, ter o desejo profundo em sua alma de batizar-se, de tornar-se cristão de fato. A que fica obrigado quem recebe o batismo? Ou seja, quais são as obrigações de um batizado? Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. A que se renuncia ao receber o santo batismo? Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Ou seja, quando somos batizados, renunciamos para sempre toda a ação do demônio em nossas vidas, suas obras e suas pompas, suas enganações, enfim, todas as suas promessas ludibriosas. Que se entende por obras ou pompas do demônio? Por obras ou pompas do demônio se entendem os pecados e as máximas do mundo contrárias às máximas do Santo Evangelho. Ou seja, devemos de fato renunciar a uma vida mundana quando somos batizados. Quanto a nome e padrinhos. Por que se impõe o nome de um santo àquele que se batiza? Impõe-se o nome de um santo àquele que se batiza a fim de o pôr sob a proteção especial de um padroeiro celeste e de o animar a imitar o exemplo do santo. Bom, eu acho que isso é uma prática que já não é tão vivida hoje em dia, pelo menos eu não nunca observei isso no meu dia a dia. Eu, por exemplo, eu me chamo Lucas, sou chamado Lucas, né? Então, acho que até por meus pais terem colocado esse nome, de certa forma, talvez eu não tenha precisado. Minha filha, já coloquei o nome de Maria nela. Então, a princípio não houve necessidade de nomear com o nome de um santo, não sei os demais. Até porque hoje em dia, acho que a maior parte dos nomes nossos já são nomes que se referenciam a santos, né? Quem são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são as pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem no lugar delas e ficam responsáveis diante de Deus pela educação cristã delas, especialmente se vierem a faltar os pais. Então, o padrinho e madrinha têm uma responsabilidade muito importante. Na falta do pai e da mãe, aqui falta, entenda como um eufemismo para morte, por exemplo, do pai e da mãe, são os padrinhos os responsáveis por aquela criança. Então, é necessário ter cuidado na escolha dos padrinhos. Não pode ser qualquer pessoa. Somos obrigados a cumprir as promessas e renúncias que nossos padrinhos fizeram por nós. Sem dúvida, somos obrigados a cumprir as promessas e renúncias que nossos padrinhos fizeram por nós, porque Deus só nos recebeu em sua graça por essas condições. Diz-se, é muito falado, a respeito de como a pessoa batizada muito se parece com seu padrinho. Disse muito a respeito disso. Quais pessoas devem ser escolhidas para padrinhos e madrinhas? Devem ser escolhidas para padrinhos e madrinhas pessoas católicas, de bons costumes e obedientes às leis da igreja. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a procurar que seus filhos espirituais sejam instruídos na verdade da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos do batismo contraem um parentesco espiritual com o batizado e com seus pais. E este parentesco gera impedimento de matrimônio com tais pessoas. Ou seja, um padrinho não pode se casar, um padrinho não pode se casar com a pessoa a quem ele se tornou padrinho. Meu irmão e minha irmã, concluímos aqui o estudo do catecismo quanto ao sacramento do batismo da Igreja Católica. No próximo vídeo faremos o estudo a respeito da crisma ou confirmação, é o capítulo 3º.
Acho que é um capítulo que vai render bastante conversa entre nós. Que Deus nos abençoe. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Vamos juntos trilhar esta caminhada de aprofundamento na verdadeira fé da verdadeira igreja. Que Deus nos abençoe e nos guie, abençoe nossas famílias, nossos pensamentos. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que o seu anjo da guarda esteja sempre ao seu lado. Que Deus nos abençoe. Amém.